chuva nesse lugar. O cego pode ver, o mudo vai falar. Hoje é dia de milagres, são para curar. Estou diante de alguém, o glorioso Santo Deus, autor da vida, autor do mundo, faz e desfaz num segundo. Vou orar, vou profetizar a cura aqui nesse lugar. O céu irá corresponder. Unção de Deus vai descer. Canta a voz e canta com os olhos da fé. Já posso contemplar a vitória aqui descendo como chuva nesse lugar. O cego pode ver, o mundo vai. Boa noite, ou boa tarde, bom dia, né? Dependendo do horário que você vai assistir este podcast. A paz de Cristo Jesus, bem-vindos novamente, né? E com as minhas amigas, manas, minha filha, né? A irmã Josi, Carol. E ó, nós não somos feministas, viu? Vocês já viram que aqui homem também participa. Tem voz, tem voz. É bolsa de Fala mulher. só o que a gente quer que fale. A gente vai direcionando. Inclusive tem o Centro que nos ajuda. O bastidores. Naman abanou para vocês, tá? Só foi tudo para dizer para vocês que ele abanou. E hoje nós vamos falar de um item, pelo menos na minha situação, acho que da Josi, o Naman também, e o nosso convidado, o irmão Josué, né? Barros. Aqui da Matriz, de Alvorada, sócio proprietário das Óticas Arte. Vamos falar sobre algo que, pelo menos na minha bolsa, vão faltar aqui meus óculos. Né? Que se eu não estiver com ele na bolsa, na hora de ler, não leio nada, não enxergo absolutamente nada. De longe, dependendo, também não enxergo, né? Então, eu uso óculos, que nem eu estava já conversando com o José, o pessoal, desde os 13 anos de idade, né? Mas é aquela coisa, astigmatismo na esquerda, 0,50, vai ficar gastando com lente, gastando com armação. E aí larguei de lado, né? Até que o dia, que aí o grau foi aumentando e hoje já passou de 3 o grau dos meus óculos. A Josi já usa, né, todo momento, óculos, né? Eu é só quando eu vou ler, a Carol também usa, né, Carol? Eu uso bem pra trabalhar mesmo. É muita tela, a gente fica... E eu ainda trabalho com textos, então é aquela coisa, tu está traduzindo, tu está lendo, tu tem Sim. muita palavrinha, assim, então Eu enxergo bem sem óculos, eu tenho astigmatismo, só que eu tenho um problema que é dor de cabeça. Se eu tirar o meu óculos agora e eu ficar meia hora sem, eu já vou perceber que eu tô forçando um pouco e já começa aquele peso nos olhos e dor de cabeça. Então, é hábito, eu já acordo colocando óculos e dirigir é muito difícil sem por conta das luzes. Com certeza. cuidado, pessoal. Não. Estamos na rua e a Josi dirige. Não, Carol, faz assim não. Sem óculos, aí, ó, perigo à vista. Ela usa o óculos, é prudente. É, viu? Ela usa assim. Sabedoria. Mas, irmão José, nós convidamos ele porque ele se formou numa especialização, né, exatamente para nós cuidarmos dos nossos olhos, né? Então, irmão José, bem-vindo ao nosso podcast Bolsa de Mulher. Aí o irmão fala para nós aí o nome da sua especialização, Amém. Porque não deu para gravar muito Não bem. é língua estranha, Não tá, irmãos? é, tá, Não gente? é. Uma boa noite, né? Paz de Cristo. E é um prazer estar com vocês aqui, né? Conversando algo tão importante, um assunto tão importante. Então, eu me chamo Josué. A minha profissão, minha formação é optometrista. Né? Olha só, gente. Tranquilo, optometrista. Né? Bem tranquilo. Bem tranquilo. A minha formação ela vai atuar no cuidado da saúde visual, em algo não invasivo. Então, nós somos a saúde primária, né, com relação à visão. Então, nós temos essa preocupação e essa função de direcionar as pessoas, né, trazer uma saúde, uma qualidade de vida melhor através da visão. E se caso, né, não é a nossa área, mas se caso encontrar alguma patologia, alguma doença,
aí sim, né, direciona-se para o oftalmologista. Então, o optometrista ele vai atuar na visão primária, na saúde primária, e o oftalmologista, além disso, ele tem um acesso, né, a cirurgias, né, a detectar patologias, Sim. e aí entra na questão da saúde mesmo, né, da medicina. Então, essa é a minha profissão, né, ter o cuidado, né, a conscientização, na verdade, da importância de cuidar da saúde visual. E você trabalha essa área, assim, como você estava falando, dessa prevenção dentro da ótica. Você tem um lugar específico onde as pessoas vão te procurar, vão conversar contigo Isso. a respeito, porque às vezes a pessoa tem dúvida, né? Tem pessoas que têm uma dor de cabeça, aí será que é da visão? Será que eu estou com rinite, sinusite? Aquelas coisas, né? Porque todo mundo um pouquinho tem de médico, né? Tô com dor de cabeça, eu vou lá Ou vai no Dr. para Google. internet, vou lá para o Google ver a dor de cabeça, se é frontal é isso, se é na nuca é aquilo. Né? Então a gente fica imaginando o que possa ter. Então, normalmente as pessoas vão direto na ótica conversar contigo. Como é que isso acontece para você dar essa ajuda? Esse diagnóstico. É. Hoje eu tenho um consultório, né, que ele não é linkado à ótica, né, ele Sim. é fora da ótica, né, até por determinação de lei. Sim. E é o certo se fazer isso, tá? Mas hoje a cultura, eu vou falar um pouco assim da cultura, vou falar na Alvorada, da nossa cidade, do povo, né, do Sim. geral, ela tem a cultura de procurar a ótica para, né, ser direcionado muitas vezes para o oftalmologista ou optometrista. Só que se nós olharmos para o passado, não tem como se descobrir como eu tenho uma patologia, uma deficiência visual. Essa é uma questão que tem caído muito dentro do meu consultório hoje. Que as pessoas chegam assim, eu só fui descobrir que eu tinha problema de visão quando eu fui fazer o teste de carteira. Olha só. Isso é interessante. Só que uma visão que eu tenho, assim, eu acho que todo mundo foi num clínico geral. Eu acho que Sim. todo clínico geral deveria ter um optotipo para assim fazer uma avaliação e ali direcionar. Né? Por quê? Porque as pessoas elas não têm noção o que é enxergar bem ou o que é enxergar mal. Sim. Então, por exemplo, eu fui descobrir, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu fui descobrir dentro da ótica de Conto, por exemplo, que eu trabalhei, que eu tinha um problema de visão no meu olho esquerdo. Então, fazendo o teste, fecha um olho, né, abre o outro, tampa e assim vai. Então, hoje as pessoas vão até a ótica, né, falta-se essa cultura ainda de procurar diretamente um profissional, optometrista ou um oftalmologista, né, falta demais isso. Por quê? Porque as pessoas visualizam o seguinte, a ótica é o meu primeiro contato e dali eu consigo direcionar. Então, nós estamos trabalhando hoje, eu estou montando um consultório, nós já temos um site, né? Então, nós vamos começar a divulgar isso, né, nas redes sociais, dentro do próprio Google, para que tu consiga atingir esse público diretamente, sem que ele passe pela ótica, né? Para assim trabalhar. E trabalhando com alguns vídeos conscientes, né? Conscientização mais para frente, assim, trabalhando nessa questão. Mas é algo ainda que as pessoas, né? É que nem você falou, tem uma dor de cabeça, né? Por exemplo, a Josi tem astigmatismo. Possivelmente as dores de cabeça dela serão temporal. Serão aqui. Sim, Foi assim que eu são descobri que eu laterais. tinha Serão dor aqui. de cabeça. Então, toda pessoa que possivelmente tem um astigmatismo vai ter uma dor de cabeça temporal. Toda pessoa que tem uma dificuldade de leitura, por exemplo, vai ter uma dor de cabeça frontal. Então, então, tu começa a entender um pouco mais essa questão da optometria, né, da visão, e entender que muitas pessoas hoje estão sofrendo por não ter o acesso ou por não ter o conhecimento, né, a instrução, o caminho a fazer. Então, a gente tem projetos, tanto que esses dias estava conversando com o pastor Eliezer sobre fazer algo, né, para tentar, da mesma forma que vai ser trabalhado aqui, né, com a questão do direito, né, fazer algo para tentar conscientizar essas pessoas a passar e dar um pouquinho mais de qualidade. Porque tem pessoas que chegam no consultório e quando tu coloca para ela uma dioptria, que é o grau, né, na pessoa, e a pessoa sai dali enxergando, ela falta pular da nossa cadeira e abraçar, porque Que judiaria, né? a felicidade ele é claro. muito, né? Muda a vida das pessoas. Judiação, né? Com Aham. certeza. Quanto mais cedo, melhor, né? Até para se evitar, de repente, depois vai ter que ser um grau maior, enfim. No meu caso, tá? Eu tenho uma questão no meu olho que é uma ambliopia, né? Que é um olho que ele não desenvolveu nesse aqui. Então, até os 8 a 12 anos, possivelmente eu conseguiria reverter. Só que, né, pela questão da minha mãe na época, meu pai não ter a estrutura, então tu acaba... Fui descobrir isso com 14, 15 anos. Então,
Hoje eu já vejo pais, né, levando, Sim. né, crianças do consultório. Essa semana pegamos uma menininha que ela tinha uma dioptria de -8, né? A mãe ficou muito emocionada, preocupada, como é que ela não viu isso antes, né? Aí Que dó. então tu começa, não, isso é um caso que tu encaminha para um oftalmologista para descobrir o que ela tem realmente, se é uma má formação, se é o globo ocular dela que não desenvolveu. Então, essas questões precisam, assim, né? É uma conscientização muito maior, porque nossa cultura, a pessoa só vai ver a questão da visão dela ou fazer um óculos quando realmente ela está quase... Já tá muito não mal. tem noção, É, chega no consultório muitas vezes com uma catarata muito profunda, né? Sim, E aí tem o medo da cirurgia, que isso aí é direto, pessoas têm muito medo. isso é verdade. Então, falta bastante isso. E isso seria interessante, um trabalho, né, na cidade de Alvorada. Hoje está se formando bastante optometristas na cidade aqui de Alvorada. Uma média de 8, 9 optometristas se formando dentro da cidade. Então, acho que isso vai para frente melhorar muito. Claro. Né? Melhorar muito com relação a essa questão. Sim, e até porque, até tu falando da tua profissão, por exemplo, é uma profissão que eu nem sabia que existia, para ter uma ideia. Então, né, eu sempre fui no oftalmologista, né, até porque quando aconteceu de eu começar a usar, né, o óculos com 13 anos, né, a minha própria professora, uma das professoras na época, ela percebeu que eu tinha alguma certa dificuldade, enfim, né, tinha que olhar para o quadro durante muito tempo, muita leitura, muita escrita, e ela até falou com a minha mãe na época, olha, leva a Felícia num oftalmo, porque eu acho que ela está com alguma dificuldade, enfim, né? E fui direto para o oftalmologista. Então, eu acho que, pelo que a gente está vendo, que você está falando para nós também, a falta de conhecimento também é um problema, né? Que aí as pessoas, né, não sabem que existe, ou na questão que você falou, né? A mãe fica preocupada, como é que eu não percebi antes? Como é que eu não vi antes? Até os professores, normalmente, que estão ali com os alunos, a gente vê muitas crianças que utilizam, né, os óculos. E hoje também tem uma outra questão, né, Josué, que é a nossa tela, né? Sim. O famoso celular, né? Que as crianças estão pegando muito cedo o celular, né? Então, a gente está vendo o número de crianças usando óculos muito cedo. Sim. Né? E eu não sei qual é a orientação, no caso, na tua profissão, que você dá para os pais quando chegam com crianças e você sabe que eles já estão lidando com a tela, né? Sim. Se isso não vai agravando o problema que ela já tem, né? De visão com relação a isso. Só com relação ali à questão da optometria, a profissão, na verdade, ela há a possibilidade de ela ser antes da oftalmologia. Então, Imagina. o optometrista hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, há optometristas que fazem operação, para ver o nível, né? Sim. Então, o Brasil ele ainda tem uma resistência muito grande com relação à profissão, né? Mesmo sendo julgado por 10-0, né, no Supremo Tribunal Federal, ainda há uma resistência muito grande. Mas, né, estamos aí trabalhando, né, empenhado para essas questões. Agora, com relação, né, às telas do celular, né? Porque hoje a tela do celular ela mascara, né? Nós temos, por exemplo, a tela do celular que tem ali a quebra do filtro azul, né? Ela tem ali a telinha do filtro azul. Na verdade, ela não quebra o filtro azul, a luz azul emitida, né? E ela quebra o contraste, então ela continua emitindo a luz. Luz fluorescente, ela continua emitindo uma luz azul. Sim. O que essa luz azul faz? Ela tem o papel de quê? De dizer o seguinte, o sol está emitindo uma luz azul e dizendo o seguinte, ó, tu tem que te manter acordado por esse horário. Geralmente, o final de tarde ele já é uma luz mais amarelada, o sol é amarelado. Então, está dizendo, ó, teu organismo, ó, é a hora de descansar. Entendeu? Por isso que tem a luz branca e a luz amarela. Luz Sim. branca, ela deixa o cara mais ativo, né? E a luz amarela deixa o cara mais confortável. Sim. Então, já Deus é tão perfeito que Sim. ele cria as questões, as cores, né? Que O incrível, sol, né? Sim. o sol, né? Estourando Criação, durante o dia, né? branco, Sim, sim, trabalhando, finalzinho da tarde, Ele luz já amarela. vai. Então, as telas, tá? Nós temos hoje uma outra questão. As crianças, por exemplo, segundo os estudos, é a geração que vai ter mais miopia. Então, por quê? Porque já nascem com a tela na mão, o celular na mão. E o que isso faz, tá? A visão, o olho humano, ele é literalmente, nós temos o cristalino, e dentro desse cristalino, que é a nossa lupa, né, bem popular assim, dentro do nosso olho ele tem músculos. E quando eu fico olhando muito tempo para perto, eu estou com o meu cristalino acomodado. Ou seja, eu estou com ele, né, um formato um pouquinho mais gordinho.
E eu fico aquilo ali, e ele vai atrofiando, vai perdendo-se a acomodação que nós chamamos, né? Aí quando ele olha para longe, isso aí pode fazer teste, ficar muito tempo no celular, olha para longe, fica meio embaçado o negócio. Então, a tendência né, dessa geração hoje é que as gerações futuras, elas todas já vão nascer com uma possível miopia. Meu Deus. Uma possível Meu miopia. Jesus, Então, imagina. né, a minha menina, por exemplo, a Eduarda, Sim. eu não tenho, hoje eu tenho desenvolvi uma miopia com 30 anos, 30 e poucos anos. A Denise não tem deficiência, patologia, nenhum erro refrativo, sim, né, de longe. Sim. Agora, 42 anos, o perto. Mas a Eduarda já desenvolveu uma miopia de quase -3, com astigmatismo. Sim, sim, E se eu corrigir ela, vai mais um 0,50, vai um 3,5. Então eu seguro. sim, Porque eu não vou alimentar essa miopia, né? sim. Aí então hoje existe as proteções nas lentes, por exemplo, né, que vai eliminar, vai proteger a luz azul, né? Outra questão, existe hoje uma tecnologia que é uma lente que ela vai fazer a correção, ela vai tentar regredir a miopia. Aí entra mais uma questão mais técnica, né? Porque a gente entra o formato da lente, a base da lente, a forma que a luz ela entra, ela vai empurrando o globo ocular para trás e deixando ele maior. Porque Nossa. Sim, imagino. a miopia ela é o globo ocular, né, um pouquinho mais compridinho, mais assim, né? Sim. Então, e a pessoa que tem hipermetropia é um pouquinho mais curto. Então, essa é a tendência, né? Então, existe hoje lentes com proteção contra luz azul. Existe, que a principal questão é a conscientização dos pais, fazer com que seus filhos exercitem o olho. Né? Ele é um músculo também, né? Então, eu tenho que olhar para perto, olhar para longe. Olhar para perto, olhar para longe. Então, eu chego no consultório hoje, eu vou corrigir uma pessoa, um jovem, 18, 19, 24 anos, tu faz a correção para longe, quando ele vai olhar para perto, ele tem dificuldade. Aí tu vai dizer assim, cara, quem tem dificuldade para perto é pessoas acima de 40, 41, 42 anos. Eu estou falando de um jovem de 18 a 24 anos. Então, ele está com insuficiência de acomodação. Ou seja, já começou a atrapalhar a visão dele. Aí entra, né, tem a optometria de uma linha mais, né, de terapias, que daí vai entrar com um exercício para tentar ativar novamente essa questão Vê dele. só isso. Vejam só. Coisa que a gente nem imagina, não né? tem. Então as pessoas hoje, a visão hoje, ela é algo assim, o olho humano é uma perfeição. Sim. Só que tem que ter um cuidado do mesmo formato que você cuida do coração, cuida qualquer outra Sim, parte sim. do É engraçado, e aqui no podcast a gente sempre tenta trazer essa conscientização de cuidar da saúde, Exatamente. né? Mas muitas vezes quando a pessoa pensa em fazer um check-up, é isso, eu tenho que fazer um exame do coração, Sim. fazer um cardio, ver ali pulmão e tal, mas ninguém Pensa no nos olho. olhos. vai aí todo ano no oftalmo, né? E se tu for analisar, né, vamos pensar o seguinte, né, eu cuido do coração, cuido isso, mas o que é a entrada da nossa vida, né? A visão, tipo, Meu Deus. entendeu? É o que vai fazer, é o que vai me dar Dá possibilidade sentido. de procurar um médico para cuidar do meu coração. É. Se eu não tenho uma visão com uma saúde legal, entendeu? Sim. Né, não tem como, tu entende? Eu pego pessoas que tu fica assim, não tem que fazer. Deixaram, né, para cuidar sua visão quase lá, muito tarde, não tem mais o que fazer, não recupera mais, tu entende? Então é Exatamente. complicado, né? E eu acho que uma das coisas que fica um alerta, né, e a gente já falou, inclusive, sobre a utilização de celular, né, José? Fica um alerta para os pais, né? A Josi tem, né, o filho, né, o Matias, com 3 aninhos, né? 3 aninhos de idade, né? E a gente vê, né? Eu tenho meu neto também com 3 anos, né? E o meu filho e a minha nora não deixam ele pegar celular, ficar olhando para celular, e fica um alerta que a gente tem que falar para os pais: cuidado com que idade tu vai colocar teu filho diante de telas, né? Então, hoje, por exemplo, a gente vê em todos os lugares, restaurante, às vezes até na igreja, para ele não incomodar, eu vou botar um desenho, aí fica a criança, às vezes com, né, o tablet, aí fica lá com o dedinho, né, passando o desenho, passando o joguinho, e fica muito tempo na frente esse é o daquela problema. tela. E essa questão do exercício, né? Porque a gente não percebe, mas a gente não pisca, Isso. né? Quando tu fica ali na tela, quando tu vê, tu tá bastante tempo ali olhando e tu nem piscou. E aí, por exemplo, você não piscou, tá? Tu precisa fazer lubrificação no teu olho. Tua lágrima secou, tu começa a sentir ardência. Aí tu já quer, eu preciso de um colírio para tirar a minha ardência. Na verdade, tu não tá piscando correto. Então, Sim. há um estudo que, por exemplo, aqui não tem o número exato, mas normalmente eu pisco, vamos dar um exemplo, eu pisco 100 vezes por tantos minutos, por exemplo, né?
Só que quando eu estou no celular, eu vou piscar, não é um número exato, tá? Deixar claro isso, tá? Mas quando eu estou na frente do celular de uma tela, eu pisco 20, 30 vezes. Ou seja, eu estou falando de 70. Afeta muito. Entendeu? Porque eu estou concentrado. E aí, naquele momento, a lágrima não fez o seu papel, que é a lubrificação Sim. do teu olho, e começa a ardência. Aí começa o olho seco, irritação, coceira. Aí vai para a coceira, por exemplo. A coceira, ela pode gerar um ceratocone, que é o olho, né? Quem tem o ceratocone, né? Já atendi, tem até amigos nossos na igreja que tem, que ele é o olho que a gente chama de um olho bicudo. Então, de tanto você coçar o seu olho, você gera um astigmatismo, possivelmente gerar um ceratocone. Então, ou seja, Nossa. olha a Imagina. importância de piscar, de ficar Sim. coçando. Coça o teu olho, coça o olho, eu não tenho nada. Daqui a pouco tem um astigmatismo, porque tu mudou a forma da tua córnea. Nossa. Entendeu? Então, Olha só. quando eu vejo Que pessoas coisa, né? coçando o olho assim demais, às vezes me dá um... Não que eu não coço, mas... Dá uma aflição, dá uma né? aflição, porque, Sim, porque tu sabe que faz mal. Dependendo da situação, tá machucando tua córnea e gerando possivelmente uma curvatura nela, que não é algo simples de acontecer, mas leva. Pode, entendeu? sim. Pode Leva a isso, né? É um ceratocone. Então, tem que ter um cuidado. Outra patologia, assim, que a gente bate muito mesmo, né? O glaucoma. Pressão intraocular no olho leva à cegueira. Né? Então, hoje tu pega... minha mãe tinha glaucoma e meu pai tinha glaucoma, e as pessoas nunca fizeram um teste, né? Para ver de pressão. Pode ser genético? Sim. Pode ser. Vai. Principalmente se a família tem o glaucoma, tu tem que ter um cuidado, porque é uma pressão intraocular, é um probleminha que dá aqui na frente aqui. Daí ele vai apertando, pressionando o olho, vai literalmente matando o nervo óptico, a pessoa vai perdendo visão lateral, e aí ela vem fechando e perdeu a visão. Eu atendi um Gente. caso de um cliente, um paciente nosso lá, que ele passou por... Ele já deveria ser aos 60 anos e passou por alguns oftalmologistas. E quando eu fui fazer o teste nele, ele enxergava 20/200, que é só o letrão grande lá, né? E eu disse pra ele: "Pô, tu tem certeza que tá só 20/200?" Assim, daí eu olhei o fundo do olho dele e eu vi, né? Claro, não. Ele é um conhecido meu, né? Daí eu consegui indicar ele. Daí eu vi, tu consegue ver no fundo do olho uma escavação diferente, uma coisa toda, que daí tu vê que a pessoa tem glaucoma. Eu falei pra ele: "Cara, você tá com glaucoma, só que eu não posso te dar um diagnóstico, mas vai no médico." O que aconteceu? Sim. Chegou no médico, no profissional, e o profissional disse para ele: "Não, isso aí não é tão sério assim." Beleza, vamos fazer o exame. Depois que pegou os exames, o cara disse: "Não, cara, realmente tu perdeu a tua visão. Meu Tu Deus. tem aí possivelmente 10 a 20% dela." Então, passou por profissionais. Entendeu? E eu sempre falo para as pessoas no consultório: "Gente, se tu for, tu tá com uma suspeita disso, não vou, né? Vai lá e pede para fazer tal exame e tal. Eu preciso fazer um exame da pressão do meu olho. Sim. Preciso ver se eu não tenho isso." Entendeu? Bater Já realmente... tem que direcionar, Sim. porque Porque senão sim, fica aquela porque coisa mais genérica. Quem é que te falou? O que aconteceu? O que é isso? Então, Sim. como tem essa questão ainda, tem que ter todo um cuidado, mas já Sim. direcionar alguém com os mais de confiança, assim, né? Aham. Então, tem que ter, assim, um maior cuidado. O olho, assim, ele tem séries de patologia que ela vai levar à cegueira, né? Degeneração Sim. macular, glaucoma, ceratocone, a catarata em si, que é uma das causas da pessoa de mais idade, né? Sim, isso é Que verdade. que é o olho que não transmite, é a opacificação do cristalino, né? Então, Sim. atendi uma irmã nossa ontem, bem antiga, irmã, com seus 80 e poucos anos, com duas, né? Então, aí tu não pode fazer, aí tu vai depender do Sistema Único de Saúde. Não, é muito difícil Sim, um aí oftalmo. fica, Então, sim. Então, Alvorada, eu tô falando por Alvorada, Sim, né? sim, claro, Até claro. seria interessante essas Alvorada questões. não tem oftalmo, né, pelo Não. SUS. É regulado para outro município, Aí inclusive. possivelmente sim, É. Viamão, né? É, Alguma Viamão. coisa assim, né? Mais próximo. Mais Para próximo. ver uma E- cidade com 200 mil habitantes não tem Exatamente. um oftalmo para atender a população daqui, né? Claro, vai para sim, outro lugar, mas sim. imagina, Viamão já atende a população de lá. Aí por isso que é Aí, tão demorado, né? por A isso gente que entende demora. por que que... Com certeza. E muitos, a realidade da nossa cidade também é que muitos não têm condição de ir pagar, por mais que seja um preço um pouco mais acessível, mas às vezes para eles deixar de colocar o pão na mesa para ir pagar uma consulta, muitas vezes não consegue. Não Aí consegue. sabe o que que a gente vê muito? Eu escuto muito os pacientes. Eu pego o óculos da minha mulher e usa o óculos de ou do Gente, familiar, que absurdo. que às vezes não é nem o mesmo. Tu deve ouvir muito Não, isso, hoje né? eu peguei um caso, né? Chamou Imagina. no WhatsApp pra fazer uma consulta, marquei com ela, foi lá, tô usando o óculos do meu pai, do meu falecido pai. Pois é. Eu estranhei quando eu vi ela, né, com um modelo, né? Sim. Aí eu disse: "Tá, beleza."
tô usando. Daí eu fiz a Temos. consulta dela, direcionei ela, né? Mas são muitos casos, gente, que as pessoas parecem que faz força, né? Que nem a Josi falou, eles fazem força para mim, chega ali, eu preciso enxergar um pouquinho melhor. Tá, mas tu tem isso, tu tá com essa patologia, possivelmente, né? Vou te indicar. Não, eu preciso, eu não posso depender do sistema, né? E eu não tenho a condição. Então, é muito tenso. É muito difícil. É muito tenso, porque às vezes tu te Meu coloca Deus. né? Tu te coloca Que numa situação situação. que tu não pode fazer muito por tal, né? Sim. E aí tu fica assim, entendeu? Mas é claro, a gente tenta ajudar da melhor forma possível, direcionando. Né? Tem algum médico parceiro que tem um valor um pouquinho menor, Sim. que a gente direciona, mas nem todo mundo tem essa condição. Então, a Alvorada, agora falando, né? Tomara que Sim. venha as eleições, consiga trazer um pouco essas mudanças né, para a cidade, que Sim, precisa, né? exatamente, Precisa. sim. Essa questão eu até fiquei pensando, né? Tu usar um grau que de repente Pois é não que não é o correto teu. pra ti, Sim. pode ser um pouco Eu, perigoso. por exemplo, eu tenho astigmatismo, vou pegar o óculos do Josué que tem, sei lá, hipermetropia, sei lá, o que ele pode ter. Miopia. É uma É. coisa nada a ver e pode prejudicar, né? Prejudica, Josi, que hoje eu peguei um caso, eu vou contar de casos que eu faço dia a dia, tá? Sim, sim, claro. Eu peguei um caso hoje, por exemplo, que a pessoa usava mais 0,50, tá? Para longe e uma adição de 2,5. Então, ou seja, mais 0,50 para longe, com a adição de 2,5 vai dar 3 para perto, né? Que é a soma, né? Que faz. Sim. E aí, o que aconteceu? Ela disse assim, eu boto meu óculos, eu não consigo me adaptar com ele. Bom, receita ali bonitinha, né? Mais 0,50 eu peguei e conferi. Eu disse, tá, teu óculos está certo conforme a receita, feito ano passado. Aí tu vai fazer o exame na pessoa, né? De refração, e a pessoa não precisa do mais 0,50. E ela também não precisa de uma adição de 2,5. Ela tem 51 anos, ela precisa de uma adição de 2,25. Ou seja, ela está usando 75 mais forte para perto e 0,50 para longe mais forte. Ou seja, vai gerar dor de cabeça. Claro. Se tu pegar Imagina. um grau para ti, né, uma dioptria com mais força, que seja do pai, da mãe, que tem, tá me ajudando, só botar agulha, Olha só. não é o certo. Primeiro que aquela medida não foi, primeiro o óculos ele não foi confeccionado para a medida que há para o teu olho. Distância nasopupilar, que é, né, uma medida que a gente usa, altura, né, da montagem, por exemplo, pupilar. Então a pessoa não vai conseguir enxergar bem, Sim. enxerga meio, entendeu? Ajuda, o efeito lupa, né, às vezes. Só que prejudica, dor Mas de nesse cabeça. caso ela tava com a receita que não era dela? Ou Não, foi ela estava medida com uma errada? receita que era dela, só que com uma dioptria errada. Então tem isso. Além de, né, eu pegar lá, o Josué, vou dar um exemplo, posso receitar para ti aqui, na correria, te receitar uma refração para ti com um grau mais forte. Sim. Então, por isso, né, que hoje o optometrista tem muita responsabilidade. Nós passamos 4 anos estudando, 4 anos e meio, né, formação bacharel, estudando muito sobre o olho, né, sobre imagina. questões técnicas de para fazer refração, Sim. né, para não ter erro, né, que chamamos, né, para não ter engano nenhum numa refração e assim passar para a pessoa que vai usar a dioptria um conforto visual que ela precisa, né? Que ela precisa e aí vai ser feliz, né? Essa é a verdade. Sim. Nossa, eu lembro de quando eu era uma menor, assim, eu pegar o óculos da mãe, assim, meio que pra brincar, pra olhar, daqui a pouco eu botava perto. Sim. E ela usa muito mais do que eu, Sim. né? O meu é mais de Não 3 dá, já. não, Já É. dá uma coisa, assim. Sim, E mas as não é bom. outras doenças comuns, né? Astigmatismo, essas assim, que também Sim. podem ser genéticas. Pode, aqui nesse tem uma miopia, tá? Tem miopia, hipermetropia, né, e o astigmatismo. Isso Sim. pode vir, né, genético, né? Na família já existir, tá? Mas há também o desenvolvimento pessoal, único, né, Josi? Então, por exemplo, a Eduarda, né, desenvolveu a miopia com astigmatismo. A Denise não tem miopia. Provavelmente né? o dela, então, não E foi eu genético. desenvolvi uma miopia com 30 e poucos anos, então ela não Sim. pegou de nós. A minha preocupação com a Eduarda é se ela fosse desenvolver uma ambliopia, que daí ela poderia pegar a minha, Claro. Sim. da minha linhagem, assim, sabe? Mas graças a Deus não. Mas a miopia, tanto a hipermetropia, ela vai, né? Ela pode, o astigmatismo ela pode ser desenvolvido, né? Isso é tranquilo, assim, com relação à correção, né? E a presbiopia, né, que é a vista cansada, que nós Sim, chamamos, que é o sim, braço, sim, né? sim. Que é pós 40 anos, 41 anos, né? E tem gente que começa a usar óculos com 50 e poucos, então Sim. depende muito do... Né? Se tem uma miopia, vai empurrar um pouquinho mais, tem uma hipermetropia, vai ser mais rápida a procura pelo óculos, né? Mas ela pode ser genético, né? E pode ser desenvolvida, né? Essas Ela questões. não retrai, assim, né? No sentido de... Curar. De repente curar,
Não, ela não... A miopia, por exemplo, ela é um dragãozinho, que eu sempre brinco, né? O pessoal Sim, brinca, sim. porque ela, toda vez que tu coloca um 0,25 de miopia, ela vai aceitar. Então, tu começa com uma miopia de -1, tu vai... eu tenho a minha questão particular, tá? Porque tem pessoas que ela tem... teoria? Minha teoria particular. Sim. Porque tem pessoas lá que, por exemplo, que eu pego, que ela tem uma miopia de -1 Sim. e ela vai, daqui um ano e meio, ela continua com 1,25. Aham. Já parece que está meio estabilizada aquela miopia, tá? Mas tem pessoas que tu vê, assim, principalmente jovens, assim, que tu pega uma miopia de -1, o ano que vem, -2, Muito rápido. nem uma menina, foi 2 anos, né? Ela saiu de 75 e foi pro 2,25. Então, Nossa. gente, é um pulo Gente, muito é um gigante. pulo Mas muito isso alto. pode ser Confio. algo que ela faz que pode acelerar Aí esse... Depende, Josi, porque também pode ter a questão. Hoje, por exemplo, tá? Tem muita questão assim, ó, tu pegar pacientes que estão tomando medicamentos antidepressivos, né? Para ansiedade, depressão e aquela questão da bipolaridade, tá? Tá. Isso são medicamentos relaxantes muscular. Ah, Então isso relaxa tu músculo, vê pode só, mudar né? dioptria, pode mudar grau. Então, há Gente, uma questão gigante. Olha só. Outra questão, Nunca tinha pressão, ouvido falar. uma Nem coisa eu. que muda muito a visão da pessoa. Pressão alta, né? Hipertensão muda a visão das pessoas, né? As Sim. pessoas com pressão descompensada enxerga bem hoje, enxerga bem amanhã, no outro dia não tá legal e vai. Diabetes, Ah, outra diabetes. bomba Meu Deus. para visão, né? Que pode gerar degeneração, retinopatia diabética, né? Que é levar à cegueira, né? Então, diabetes, Que triste, colesterol né? alterado, né? Essas questões todas, elas levam a uma mudança na visão, né? Ela pode... Às vezes, aí, clientes lá, pacientes lá no consultório, eu tô com a diabetes alterada. Não tem como fazer. Não tem, porque eu vou Tem fazer... que consertar. Legal. Sim. Tu vai fazer, problema diabetes, é mas mais- ela é sempre assim. Bom, aí tu assina um termo, tu entende? Assina um Sim. termo aqui, porque vai chegar um momento que ela vai descompensar. Sim. Então, há uma série de fatores. Por exemplo, né, remédios, esse remédio corticoide, né? Isso aí é um veneno para facilitar futuramente uma catarata, tu entende? Meu Deus. Então, são... Tu vê como o corpo ele é tão perfeito que Deus fez Pois que é. tem que estar em harmonia Tem que tudo, estar- porque é uma coisa errada que tu pensa que não tem nada a ver um colesterol alterar o olho, uma medicação para Sim. não adianta, Deus fez tudo Porque perfeito, ele é um né? relaxante... Sim, tem relaxante lógica, tem muscular, muita entende? lógica depois Relaxa que Sim, falou, se o olho sim. tem músculo, Não. Mas é que é Sim. exatamente isso. A gente pensa às vezes no remédio, ele vai afetar o fígado. Ele vai afetar, mas tu nunca pensa no olho. no olho, né? A gente trata Exatamente. sempre como secundário, né? Sim. No- O meu sogro, por exemplo, ele tem vai operar, agora não vou pro Carioca, não vou me lembrar o nome, tem algumas veinhas lá que ele precisa. E ele chegou uma certa hora, não, olha só, veinha, tupida, ele chegou uma certa hora que ele não viu nada, ficou tudo escuro. O que tem a ver com o olho? Meu Deus, Você entende? Mas tem que pensar que todo o sangue que passa no nosso corpo, ele vai passar no olho. pois Com é. certeza. Então, tá circulando. Sim. Então, se tu olhar um fundo de olho hoje, tu vai ver que é cheio de artéria, às vezes, entendeu? Então, tudo Sim. passa por ali, né? E as Interessantíssimo. informações batem na retina, enviada para o cérebro, voltam em questão de visão. Então, tem que ter um cuidado, batida com a cabeça, batida no olho. Meu Deus, é uma É questão uma assim, questão bem para se bem cuidar, né? se cuidar. Não, e até questões, por exemplo, de pessoas, né, que têm medicamentos para relaxar e para dormir, né? Tem dificuldade de dormir, tem insônia, enfim. E esses relaxantes muscular, a gente pensa, o coração é o músculo. Mas tu não pensa, tá? Mas e a questão dos olhos Sim. também é um Sim, porque músculo. ele trabalha, né? O Sim, cristalino, ele é envolvido por músculos, né? Ele faz acomodação através de músculo, né? O movimento do nosso olho, ele é músculo. Então, Tá. Então, quando você vai dar um diagnóstico, no caso, né, de pessoas que te procuram, com certeza você faz todos esses questionamentos, Todos os né? questionamentos. Se as pessoas tomam um relaxante muscular, se ela tem diabetes, tem alguma comorbidade, porque tu sabe que pode alterar na hora que você fizer um exame, né? E é coisa, gente, assim, ó, eu particularmente, eu não sei a Josi e a Carol,
Mas eu tô aprendendo muita coisa. Bah, é muito interessante. Primeiro que eu não sabia dessa profissão. Eu comecei a atrair. Eu já Mas sabia, porque eu sabia que ele fazia. Sim. Lá quando ele começou, ele Sim, já é porque quando a gente estava fazia a conversando, aí a José, porque o José faz, né, eu acho que já se formou e tal. Aí quando ele me falou da profissão, gente, que profissão é A essa? profissão doida é essa. É uma coisa na que tu- ótica e eles colocam aquelas coisas assim, né? Sim. Alguma coisa daqui. É. É um dos exames, né? Aquele... Não, é que a optometria, ela passou muito tempo no... Como é que eu sei assim, muito... Não esquecida. Ela aqui no Rio Grande do Sul, ela teve uma faculdade que foi a UBRA, né? Que foi a primeira, formou uma ou duas turmas de optometristas, tecnólogos ainda. Sim, E ali depois no Rio Grande do Sul conseguiram, né? A UBRA acabou fechando o curso. sim. E aí, beleza. Aí tinha que fazer faculdade, se eu não me engano, em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, São Paulo. Eu comecei fazendo a minha em Curitiba. Eu comecei curso técnico em Itajaí, fiz 1 mês, 2 meses lá, daí vi que a profissão não ia, né? Não ia, no técnico não ia ser muito assim, daí nós passamos bacharel. Comecei em Curitiba, então fiz os primeiros, né, primeiro semestre foi em Curitiba. Daí veio a pandemia, veio para o estado. Sim. Aí eu consegui fazer por aqui. Mas uma outra questão importante, para o que altera a visão, só para, né, que você talvez não saiba, né, gestante e mulheres que possivelmente estão aumentando. Então, tudo isso... O meu grau aumentou na gestação. na gestação. Eu tive que trocar Então, meu óculos. É algo verdade. que possivelmente a gente faz uma pergunta assim, tá amamentando? Estou. Então, possivelmente, vai ter Aham. que trocar o seu grau. Então, Interessante. hoje, Olha só. Aham. Ah, gente, a gente olhem. aconselha, né? Uma aula hoje, hein? Que aula. E na menopausa? Mulheres que vão lá. Tu pegou algo mais Isso fica profundo. pro próximo. Traz pro Não, próximo. porque assim, como tem todo um Hormonal deve hormônio, hormônio. possivelmente altera, né? dá uma alteração em tudo, né? Eu acho que né? é Porque a capaz de- gestação e a amamentação é por conta da questão hormonal. Provavelmente menopausa pode ser. É porque, por exemplo, né, a gente que já falou sobre menopausa e sobre isso, né? As mulheres começam, tem insônia e vai pro remédio. Aí Uma questão da medicação. irritabilidade, aí já o médico já dá um Rivotril, já nos dá não sei o que para a pessoa. E claro, como o José tá falando, esses medicamentos eles vão alterando, né? Sim. Vão alterando, não alteram só a questão, né, de sistema imunológico, enfim, e os hormônios, mas inclusive a visão, né? Então, gente, eu tenho certeza que todas vocês, né, que estão assistindo, todos, né, vão, quem sabe dizer, eu não sabia que existia esse profissional, porque realmente, gente, eu não sabia que existia, né, o profissional que cuidava dessa área, né, e nós temos a bênção, então, de ter, né, esse profissional na nossa igreja em Alvorada, né, e eu acho que é uma forma de divulgar também, né, José, esse teu trabalho, né, para os nossos irmãos, até na nossa cidade, né, que já se falou, né, e uma coisa que é importante, não temos um oftalmo em Alvorada, né, Dentro e do SUS, né? É, no Dentro do SUS. SUS. O SUS, ele regula pra Sim, pra oftalmo. outra- sim. Só que vai pra outro município. No caso, que eu saiba, Alvorada regula pra Viamão. Mas eu Sim. penso, né, como algo tão básico pra ter dentro poder, que né? 200 mil Quem habitantes, sabe, né? Não, poderia ter até o optometrista, né? É, Mas aí entra numa outra esfera, né? É. Então, É, a algo esfera é que- outra. É outra esfera. É outro assunto. É importante para conscientização e agora todo mundo começar a se observar mesmo, se cuidar. Exato. Né? e não deixar chegar no ponto crítico. Eu acho que é isso que é importante, que foi Sim. muito interessante toda Sim, essa conversa, com a gente certeza. entender que aquele velho ditado, né, melhor prevenir do que remediar. Exato. A gente é preferível ir, faz um exame, talvez, né, fazer algum exercício, alguma coisa que for indicado, não precise, porque daqui a pouco tu procura quando já tá num caso tão extremo, às vezes já tem que já tá num grau mais elevado, enfim. E eu acho que é interessante ressaltar também que o Josué tem a ótica, né, que também Sim. abençoa muito aqui Sim, os trabalhos da os igreja. trabalhos da igreja. Inclusive, eu estou de Óticas Arte, Ah, fazer olha aí. propaganda. Olha só, gente, tá vendo? Tá vendo? Não, e eles abençoam muito Sim, é mesmo verdade, a obra, eles são uma sempre bênção são pra nós. apoiadores de todos os departamentos, enfim. Então eu acho que é interessante a gente também, como cristão, apoiar aqueles que nos apoiam, né? Eu tenho Sim. esse pensamento quando a Com gente certeza. é uma via de mão dupla, né? Assim como ele abençoa a obra, a gente também às vezes
procura em tudo que é lugar, nem conhece, e tem pessoas que são sérias, né? São bons profissionais que estão aqui dentro do Sim, nosso lado, que né? servem a Deus com a gente, né? E pra quem não sabia, então agora já sabe, talvez não tem condições, não sabe pra onde correr, né? Eu tô com dor de cabeça, não sei. Procura o Josué, enfim, pra fazer um exame, enfim, pra saber, né, o que fazer. Ele vai direcionar com certeza. Não, José, até nós temos um consultório, né? E o consultório tem o nome de Instituto de Optometria, né? Se procurar institutodeoptometria.com.br, vai, né, em Alvorada vai cair dentro do nosso site, da nossa página. Então nós criamos algo à parte, né? Um consultório literalmente, né? Além da ter a ótica, nós temos o consultório, que é algo separado, né? Não quero fazer óculos com as artes, por exemplo. Tem o consultório de optometria para você consultar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para a gente conseguir tentar dar uma atenção especial, né? E principalmente, né, José, eu tenho um projeto, né, Felícia, né, de trabalhar, de apoiar um pouco. Eu falei para o pastor Eliezer, pastor, né, nós queremos criar algo aí, de repente, de um valor fechado para os nossos, né, os irmãos que muitas vezes têm, a gente sabe, né, da dificuldade, claro, de tantos óculos por mês para essas pessoas, né, já com a consulta, com óculos tudo bonitinho. Que bênção. Então a gente quer alavancar esse projeto, né, para tentar abençoar mais pessoas. Né? Sabe que a gente ajuda bastante, não é nem isso aí, faz parte, né? Deus tem nos abençoado, mas eu acho que as pessoas têm que se conscientizar. Se tem um item que vai dentro da bolsa, né? Eu acho que tem que analisar como é que estão os seus óculos, estão arranhados, né? Quanto tempo você não faz uma revisão na sua visão. É verdade. Né? Então, faz mais de 1 ano e meio, gente, corra, faça uma revisão, isso é saúde ocular. Né? Verdade. O coração tá bonitinho, tá maravilhoso, o rinzinho tá funcionando, tá maravilhoso, tá tudo perfeito, mas e a visão, como é que está, né? Exatamente, E como é precioso o que a gente vê, né? Meu Deus do céu, a coisa mais abençoada. Já, o que tu faz? Tu abre os olhos e tu já vai sair da cama, é direção, tu não quer tropeçar, então tu quer olhar bem. Esses dias eu fiquei tão, assim, consternada com uma cena. Eu tinha uma consulta aqui no centrinho de Alvorada, e eu parada esperando o Thiago me pegar, e uma senhora cega, né, com a não é muleta, é a bengalinha dela, assim, né? Sim. E ela parou na calçada e ela tentava atravessar a rua, e é uma rua de pedra que tem ali quase na frente das artes. E aí, ela com medo, assim, eu via. E eu tava do outro lado da rua, eu atravessei e eu fui ajudar ela, sabe? Quando eu cheguei perto dela, que eu disse, licença, senhora, ela chegou a se assustar, porque não vê alguém se aproximando, né? E eu disse, eu posso te ajudar a atravessar? E ela, obrigada, minha filha. Ela era uma mulher nova. E eu ajudei ela a atravessar a rua e precisei voltar, porque o Thiago tava chegando, e ela seguiu, assim, tentando achar. E eu fiquei, Jesus, sabe? Quando aquilo te dá um choque, assim, como eu sou privilegiada, eu tô enxergando tudo, sabe? Aquela cena E às vezes a gente precisa ter um choque, assim, né, de realidade pra te ver, meu Deus, é o básico da visão, que às vezes a gente não valoriza, é primordial na nossa vida, e ela ali sofrendo aquilo, assim, me deixou bem. Eu entrei no carro e falei pro Thiago, eu disse, Thiago, que angústia, sabe? A pessoa não conseguir enxergar. Imagina tu não poder ver a beleza, não poder enxergar um rosto de um filho, o sorriso de um filho, coisas, um pôr do sol, sabe? Então, valorize o que você tem, né? Quando for fazer um check-up, não esqueça dos olhos, né? Vai lá pro cardiologista, vai pro dermatologista, enfim, né? Mas não esqueça de cuidado com os olhos, né? E mais uma vez, uma das coisas que a gente tem falado bastante, né? E falamos em vários podcasts, é quando nós colocamos a nossa profissão à disposição do Senhor, né? É verdade. À disposição da obra do Senhor, né? E isso a gente tem visto, né, na vida dos nossos irmãos, na vida do irmão Josué, da irmã Denise, que serve a Deus aqui conosco, né? Então, Josué, nossa gratidão a Deus pela tua vida, que Deus venha prosperar cada vez mais, né, o teu trabalho, junto com a tua família, ali na ótica também, né, nossa gratidão, né? E nós pedimos, né, gente, compartilha, curte, vai lá no sininho, notificações. Manda pra tua avó que tá usando o óculos do teu avô aí. Não coloca os óculos da tua mãe, do teu pai, da tia. Não deixa fazer isso. Não faz isso. Ou as pessoas que insistem em não usar o óculos, estão sempre assim. Sim, eu vou fechando o olho pra ver se enxerga. Faz o japonês. Faz o olhinho japonês pra poder enxergar, né? Mas então, gente, assim, ó,
deem o retorno, como sempre, né, de todos os podcasts que vocês assistem, nossa gratidão, né, o Naman tá ali, né, ele já tirou os óculos dele, eu acho Ele que tá quietinho porque o líder dele tá aqui, ó. Tá bem comportado. Ele tá bem quietinho ali. Tá oprimido. Mas ele sempre dá uma banadinha pra vocês, tá, gente? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo podcast, se Deus quiser. Deus abençoe, tchau, tchau. Nada vai me impedir de chegar ao céu, chegando lá, chegando lá. Eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Vou receber das mãos do meu